pessoal, aqui de novo é o Luiz. Então, continuando a aula passada, então, a gente vai voltar, vamos trabalhar a questão agora bem continuando a questão ali da Constituição de 1891, a gente vai citar algumas características ali, características marcantes ali dessa Constituição, que aí após essa Constituição, aí sim vai começar a se desenvolver esse jogo político e esse desenvolvimento econômico ali, principalmente eleitoral ali, que vai influenciar bastante a economia brasileira. Então, um dos pontos é o federalismo, ou seja, que vai dar uma maior autonomia para a questão das províncias. Essa questão do federalismo, ele já estava sendo circulado ali no início ali da República. Então, com a decreção do federalismo, as províncias elas vão sair de ser províncias para se tornar estados. Então, em cada estado agora você vai ter uma autonomia política e econômica bem maior que você tinha antes no Império. Outro ponto que a gente pode trabalhar é a questão da divisão de poderes. Ali, nesse período, você vai ter a divisão dos 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Além da questão de trazer também a questão do presidencialismo, da questão do voto e principalmente da questão do tempo esqueci o nome, do tempo de cargo mesmo no governo, que seria até de 4 anos. A questão ali temos o sistema eleitoral, que é a questão do sufrágio universal, porque o universal eu coloquei entre aspas, porque a questão que o voto abarcava só quem era homem até 21 anos, letrado, e ao mesmo tempo você excluía a questão das mulheres, soldados de baixa patente, pessoas não alfabetizadas. Então, você tinha toda uma exclusão de uma população e você colocava só num nicho específico ali da questão do sistema eleitoral. E resultado no fitar dos ovos, a gente tem a questão do Estado laico, da questão que a gente tinha falado lá no começo do vídeo, da questão que a Igreja Católica e o Império tinha quase uma relação de apadrinhado ali. Então, agora você tem uma separação entre Estado e, proximamente, entre Igreja Católica. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Igor. Agora eu vou dar continuidade no conteúdo que o Luiz estava explicando. Então, nesse período também vai ficar conhecida uma política que todo mundo possa ter ouvido falar em algum momento, que é a política café com leite. Mas por que tem esse nome política café com leite? Se trata que são 2 regiões nesse momento no país, que é São Paulo, que é um grande produtor de café, e Minas Gerais, que é um grande produtor de leite. Nesse momento, é um acordo que esses 2 estados firmam, em conjunto com o presidente, as oligarquias que ali moravam nesses estados. Para quem não sabe, oligarquia é um grupo de pessoas que ou pertence à mesma família, ou pertence à mesma classe política, ou à mesma classe social. E ela é que, vamos dizer, dita as normas que aquele estado segue. Ela que controla, por meio do poder econômico, aos seus interesses, assim afetando a política. Então, o que acontecia? Esses 2 estados fizeram um acordo com o governo federal que ele apoiaria os presidentes. Mas por que e assim, em consequência, teria que ser o quê? O presidente teria que ser ou uma pessoa sempre de São Paulo e na outra uma pessoa de Minas. Seria alternado esse poder. Mas o presidente sempre teria que ser um desses 2 estados. E por que os presidentes, os partidos precisavam desse apoio da oligarquia? Porque nessa época vai ficar muito conhecido que é a questão da prática do coronelismo, que é o quê? Vamos dizer assim, era um coronel que ela tinha a função de que ele era um grande latifundiário de terra,
e várias pessoas trabalhavam para ele. E ele tinha um grande poder sobre essas pessoas. De que forma? Era possibilitado aos coronéis que eles tinham milícias, eles poderiam formar milícias, e que essas milícias tinham total direito de defender contra qualquer tipo de insurgência popular. Eles também tinham autonomia para poder criar impostos e legislar sobre aquela região. Essa aliança feita entre os governadores e o presidente ficou conhecida como política dos governadores. Em troca, tipo assim, o presidente sempre ajudaria essa oligarquia, né, por meio da legislação que beneficiassem eles, e a oligarquia apoiaria o presidente por meio dos votos. E a pessoa responsável, como naquela época o voto não era secreto, que vai ficar muito conhecido que é o voto de cabresto, que é o seguinte, as pessoas com medo de serem ou punidas ou perderem seu emprego, sua sobrevivência, que como elas trabalhavam para os coronéis, que eram os grandes lafundiários de terra, os coronéis tinham inúmeras formas de controlar para quem que a pessoa votava, inclusive tinha uma milícia para poder fazer cumprir a sua vontade. Os coronéis tinham por obrigação fazer cumprir aquilo que os governadores queriam, que no caso era apoiar o presidente, que eles queriam que ganhasse, e o coronel era a pessoa que colocaria em prática todo esse plano. Enfim, em resumo, finalizando o conteúdo, era isso. Então, a gente viu que isso era a política café com leite, né? Que foi um acordo entre os dois estados, tanto São Paulo e tanto Minas. Ora seria um presidente de um, ora seria o presidente de outro. Isso era feito pelas grandes oligarquias naquele momento, embora a gente tinha um presidente, mas o presidente acabou se tornando praticamente figurativo, porque quem no final mandava realmente as oligarquias, o que muito hoje, se a gente for analisar, acaba não tendo uma grande diferença. Hoje não é todos os empresariados que fazem, mas a gente tem muito lobby de muitas empresas que, para se beneficiarem pela legislação, ela vai em troca tipo de apoio econômico para o presidente nas suas campanhas, ela também quer ser beneficiada por meio de legislações que ajudem ela. Esse foi o conteúdo nosso do início da República, e a gente finaliza essa aula por aqui, pessoal.